Bem, boa tarde, minha gente. Nós iremos hoje comentar a prova do TJ. Iremos começar com a prova de técnico. Depois irei comentar a prova de analista. Claro, irei comentar as principais questões mais discutidas. Realmente uma prova que pegou todo mundo de surpresa. Uma prova que fugiu completamente daquela ideia realmente de prova FCC. Houve, na verdade, uma diferença imensa e, sem dúvida, pegou muitos alunos de surpresa. Mas é o que eu sempre digo em sala de aula. É preciso se preparar para uma prova difícil, não é se preparar para uma prova fácil. Quando um aluno está preparado para uma prova difícil, a que vier ele estará preparado. Agora, se ele se prepara para uma prova fácil, aí quando vem uma prova mais complicada, sem dúvida alguma, ele sente uma grande diferença. Foi isso que aconteceu com a prova do TJ de Português FCC. Acredito não só com a prova de português, mas pelos comentários que ouvi, a discrepância, a mudança, eu diria que absurda, ocorreu não só na prova de português, como também na prova de lógica, na prova de direito. E aí todo mundo esperava uma coisa e, infelizmente, veio outra. Por um lado é bom porque não haverá aquela nota imensa, pessoas com notas repetidas, notas com 9, 9,5. Acredito que as notas irão cair um pouco porque o nível realmente subiu. E aí não resta dúvida que com um nível mais alto as notas, sem dúvida, irão cair. Mas o que eu digo a vocês é que não se desespere, não percam realmente as esperanças. Agora, é preciso ter a consciência de que é necessário parar, é necessário pensar e achar que português pegou uma gramática, decorou e vou fazer uma prova. Não é por aí. Você observa que aquilo que vem nas gramáticas é totalmente diferente do que é abordado nas provas, principalmente nesta prova, principalmente a prova que houve domingo, a prova do TJ. Eu fiquei também surpreso, porque praticamente interpretação de texto não veio. Na de analista ainda vieram algumas questões de interpretação de texto. Agora, técnico, só veio uma questão de interpretação do texto, porque o resto era o quê? Uma gramática totalmente aplicada. Era a gramática em que você, como eu sempre falo em sala de aula, você trabalhar com substituições, substituindo uma frase por outra, substituindo uma voz por outra, substituindo um sinônimo por um outro sinônimo, palavra correspondente. Né? Houve o quê? Houve parônimos, discriminar, a ortografia esteve presente, a palavra espúrio, que nós iremos ver daqui a pouco, com S e veio com X, né? A questão da regência, a questão da crase. Agora, tudo isso aconteceu. Agora, não da forma que nós estávamos acostumados a lidar. Mas eu sabia que a qualquer momento isso poderia mudar. Agora, não sabia que essa mudança iria ocorrer agora justamente na prova do TJ, que é uma prova de caráter, eu diria que de mediana para fácil, eu diria que mais fácil do que eu diria mediana, e agora não, agora veio de mediano para difícil. Alguns alunos me procuraram e antes mesmo que saísse o gabarito, né, que não é um gabarito oficial, e a gente vai comentar, eu estive observando algumas questões de alguns alunos que levavam, Manuel, olha aqui que mora lá no meu prédio, Manuel, olha isso aqui que eu estou aperreado, de pessoas que acertaram uma questão, pessoas que acertaram duas questões. Cheguei realmente ao espaço hoje pela manhã e encontrei alguns alunos e o número de acerto era 3, 4, 5 e pessoas que eram preparadas em português, só que estava preparado para uma coisa e na verdade veio outra. Estava preparado para um inimigo com canivete e você com canivete, só que você foi com canivete e se deparou com um amigo com um canhão. Eu diria que é uma analogia mais ou menos assim, é uma relação totalmente, todo mundo ficou assim, pasmado, né, diante da situação da prova. Mas o momento agora é o quê? Ergui a cabeça, parti agora para um novo estilo de prova, mesmo que volte a anterior, mas você está preparado para uma ou para outra. Não se preparar apenas para ter uma visão, mas sim várias visões e várias perspectivas, várias formas, trabalhar com todas as bancas, independentemente do que vai ser ou que não vai ser, e, sem dúvida alguma, analisar com mais cautela aquela que vai elaborar a prova, mas tendo a consciência hoje de que a prova pode aparecer deste nível
ou pode aparecer como vinha antes. Mas você agora tem dois caminhos e você tem que saber se adaptar a esses dois caminhos. Achei a prova com um vocabulário alto em algumas palavras, a palavra égide, a palavra sobrepujar, palavras que não são tão comuns no dia a dia, mas que é necessário que o aluno entenda que português não é esse feijão com arroz. Tem o seu lado bom dessa prova vir assim, para ninguém ficar acomodado ou achar que já sabe português, que português é uma sequência, tem que ser um estudo, na verdade, imensurável, um estudo que não se pode parar, um estudo infinito. E escrever e ler não é só pegar uma gramática e decorar uma gramática, é entender as estruturas gramaticais. Outro dia eu trabalhando em sala, que eu sempre trabalho assim, quem estuda comigo sabe, apesar do pouco tempo que nós temos, as poucas entradas que tivemos, os aulões que tivemos, né, que é uma coisa muito rápida, eu sempre mostro o quê? Substituindo um item por outro, se o sentido é mantido, se a correção é mantida, se trocar de uma voz para outra, se muda o sentido ou se o sentido continua o mesmo, apenas mudei a voz, se trocando a preposição para por uma preposição a, se a gramaticalmente é correto, se semanticamente é diferente. E muitas vezes o para, ele é essencial que venha pela circunstância da frase. Então, tudo isso aí apareceu, mas isso está ligado o quê? Está ligado à leitura, à prática, à praticidade diária, à resolução de questões, porque cada prova é uma prova. Mesmo que todos os assuntos venham, né, que muita gente ficou na dúvida, Manuel, veio mais texto do que gramática. Não, veio mais gramática do que texto. Agora, uma gramática totalmente contextualizada, uma gramática aplicada ao texto. Mas o texto servia apenas como pano de fundo, servia apenas como uma base para que dali fosse retirada as gramáticas, é usar o texto como pretexto para as relações sintáticas e semânticas. É quase uma estrutura CESP, mas a prova é toda assim. Mas não desanime. Se você acertou poucas questões, muitas pessoas também acertaram poucas. Não foi, eu acredito que fechar uma prova de português, eu não vou dizer que não haja alguém que não tenha fechado. Agora, que sempre ficou em dúvida em A, em B, em C, ficou. Porque foi uma prova realmente com um nível bastante, muito detalhista, muitas minúcias, né? E aí, tanto o professor quanto o aluno, neste momento, a partir de agora, vai ter que ter uma visão diferente para poder, na verdade, superar, né, essa dificuldade e não pensar que português é uma coisa estática. Não. Português é muito dinâmico. A gramática que é estática, pragmática, mas o concurso não. O concurso, na verdade, traz um leque de informações bastante imenso e que ele tem como aprofundar no que ele quiser, trabalhar com o texto que quiser, e aí é uma fonte inesgotável. Mas vamos aqui analisar a prova. Eu não vou trabalhar com a interpretação de texto, que já é com o outro professor, o professor Daniel Souza, mas aqui eu vou fazer de forma lacônica uma abordagem, né? Mostrar o porquê do acerto, o porquê da questão, porque não é só dizer o gabarito é esse, mas por que é esse o gabarito? E aí vem um comentário das questões. Primeiro se trouxe aí um texto, a primeira questão aqui, a história das chamadas relações entre sociedade e natureza. E que, na verdade, o texto, ele trabalha com epânodos, ele trabalha com divisões, que deve ser, na verdade, a sociedade dividida em 3 partes, ele traz essa parte, a divisão, mas também que muitas pessoas trabalham de forma particular, onde deveria realmente trabalhar voltada toda para a questão da comunidade. Então, há um erro muito grande em se trabalhar de forma particular, e essa realmente, ele adverte a sociedade para isso, esse modo totalmente particular, esse modo singular, e trabalhar de forma errada em cima da natureza. Então, essa divisão, e que para ele deve haver sim a união, deve haver sim a junção, e não cada um trabalhar de forma dissociada do contexto realmente histórico, contexto social, a sociedade com a natureza com o lado científico. E aí um está ligado, que queira que não, o outro, e não pode jamais se desmembrar. Mas muito bem, o texto aí como ponto de apoio. A primeira questão, que foi uma polêmica muito grande, as pessoas com maior dificuldade, e eu sempre falo, não adianta decorar, adianta entender. Mas, minha gente, pense bem, quando se fala no pretérito imperfeito, o que é um pretérito imperfeito? Que não está totalmente perfeito.
Se eu tenho o pretérito perfeito, que é algo já concretizado, se eu tenho o pretérito mais que perfeito, que é o passado do passado, e se eu tenho um pretérito imperfeito, claro, é algo que aconteceu no passado, mas que não foi totalmente realizado, totalmente concretizado. É algo que está ainda contínuo, é uma questão realmente sucessiva. O passado perfeito já aconteceu. O mais que perfeito é uma ação anterior ao passado perfeito. E o imperfeito é aquela que está no meio do caminho, não totalmente concretizada. Mas, professor, e o futuro? Ora, eu tanto posso usar o presente com valor de futuro. Se eu disser amanhã eu vou à cidade amanhã. Observe que eu vou é um verbo que está no presente. E amanhã é futuro. Mas eu posso usar o presente, o quê? O presente no lugar do futuro. Como eu posso usar o presente no lugar do passado? Agora, as gramáticas vêm de forma muito pragmáticas. Se eu digo, em 1500 Cabral chega ao Brasil, eu quero dizer o que com isso? Que é, em 1500 ele chega, deveria ser em 1500 ele chegou. Mas quando eu digo em 1500 ele chega, eu quero trazer o passado para o presente e mostrar que esse passado não morreu, ele continua vivo, ele continua vivíssimo, ele continua aqui. E posso também usar um futuro com a ideia de presente, com uma probabilidade de acontecer. Porque quando alguém diz, amanhã eu irei, Manuel, isso vai acontecer? Dependendo de mim, isso vai acontecer. Eu tenho certeza que vai. Estou ali afirmando. A ação vai se realizar, mas o momento ali é aquele. Então, o aluno tem que entender isso, essa relação. Então, a primeira questão é o seguinte, é correto afirmar. O diferente dessa prova, que nas anteriores se diz, quanto à concordância, marca errada, quanto à regência, marca errada. E aqui não, aqui foi mais demorado. Eu não diria que a prova foi difícil, eu diria que a prova foi mais, requer do aluno um trabalho a mais, uma cautela a mais. Porque em vez de ele pensar uma vez, ele vai pensar 5 vezes para resolver a questão. E aí envolve todos os assuntos. Principalmente quando você trabalha com a redação, marca aquela que apresenta a norma culta. A norma culta envolve tudo. Ortografia, regência, concordância e etc. Então, é correto afirmar. Compreende-se que o autor, em sua abordagem, não estabelece distinção entre técnicas e artefatos. Ou seja, para o autor diz no texto que uma coisa é igual à outra? Não, ele diz, não estabelece distinção, estabelece sim. Artefato é o quê? O resultado são o quê? Na verdade, são objetos industrializados, que são fabricados, são os artefatos. A técnica já é uma outra coisa. Então, técnica e artefatos não é a mesma coisa. Técnicas é uma coisa, artefato é outra. E quando se diz aqui que ele não estabelece distinção, sim, ele deixa claro essa distinção. E não é obrigado se ter artefatos complexos, aqui no texto ele inclusive diz isso, não é preciso ter artefatos complexos para que não haja técnicas. Muitas vezes se tem a técnica, mesmo sem ter esses artefatos, então ele difere. Ele usa técnica de um lado e artefato do outro. E não é preciso, mesmo com a inexistência de artefatos complexos, a técnica pode existir. Então, não há realmente, não é a mesma coisa. Então, ele diz que não estabelece, mas sim, ele estabelece uma diferença, uma distinção. Então, a letra A já cairia fora. A letra B, o segmento, a própria ideia de meio geográfico, inseparável, da noção da técnica, na linha 16 e 15, equivale a o apropriado conceito de meio geográfico prescinde da noção de técnica. Então ele quer trabalhar com sinônimos aqui, ele quer saber se é a mesma coisa, se inseparável é a mesma coisa que prescindir. Lembre-se, minha gente, prescindir significa dizer separar, é o contrário, prescindir é separar. Quando eu digo que algo é imprescindível, é porque tem que estar, eu não posso abstrair. Então, se eu dissesse algo inseparável, que não pode separar, e algo imprescindível, que não pode prescindir, eu teria o mesmo valor. Mas aí eu tenho algo prescindível, que prescinde, que pode sair, que é dispensável, e eu estou falando em outro que é inseparável. Então, inseparável não é a mesma coisa que prescindível. Prescindível é dispensável, imprescindível, indispensável, tem que estar, é inseparável, caminham juntos. Então, a letra B, os sinônimos aqui, a semântica de um não condiz com a semântica do outro.
Letra C. Aí, veja a letra C. O futuro do presente simples, preferirão, na linha 15, foi empregado para exprimir com valor de presente uma probabilidade sobre o fato mencionado. Claro, uma probabilidade porque é algo que vai acontecer, porque é futuro. Mas é algo dito no momento da lei que realmente que vai ser concretizado. É algo que vai ser concretizado. Ele diz naquele momento, o que foi citado, o que cita, quando ele diz que o futuro do presente simples, porque simples, preferirão, é uma forma só, foi empregado para exprimir, com valor de presente, uma probabilidade sobre o fato mencionado, de que isso poderá acontecer. E até ele diz, alguns autores preferirão falar de meio pré-técnico. Então, no momento que ele diz isso, sem dúvida, é uma forma com valor de presente, apesar de ser futuro, é o futuro do presente, é um valor de presente, é como se fosse hão de preferir, veja, que hão de preferir é a forma presente, preferirão, por isso que o futuro vem do presente, que é o verbo auxiliar haver, eles hão de preferir, eles preferirão. Que é importante lembrar que a forma futuro, a forma realmente do tempo futuro, ele é formado a partir de um tempo composto, ele é formado a partir de dois verbos, do verbo haver mais o particípio, o infinitivo normal. Hei de vencer, eu vencerei. Hão de vencer, vencerão. Hão de preferir, preferirão. Então, é uma forma que tem aí valor de presente e que ainda vai acontecer, uma probabilidade que aconteça. Portanto, a resposta da primeira questão, aqui, com essa prova que estou, de técnico, porque você pode estar com uma prova que a numeração é diferente, né, a questão, mas aqui a resposta correta, sejam quaisquer provas, apenas vai mudar e alterar aí a letra, mas a certa é o futuro do presente simples, preferirão, exprime valor de presente e uma probabilidade sobre o fato mencionado. Letra C, de casa. E a letra D vem, se o autor estivesse tratando de meios, a forma da expressão teria de ser meios pré-técnicos. Ora, pré realmente não vai ao plural porque é um prefixo. Pré, semi, semiáridos, pré-natais, pré-vestibulares, pré-escolares e pré-técnico, pré-técnicos. E se fosse pré-natal, pré-natais. Então, partos pré-natais, escolas pré-vestibulares. Então, você pode usar, mas aí o pré fica invariável. Agora, técnico vai ao plural. Então, não é meios pré-técnico, meios pré-técnicos. Então, os técnicos que vai ao plural. Pré continua intacto, porque é um prefixo. Então, estaria errado justamente porque técnico deveria ir ao plural e não foi. A letra E. A conjunção mas, na linha 16, em vez de, como usualmente, introduzir a oração que denota restrição ao que foi dito anteriormente. Indica apenas que se vai passar para outro assunto diferente, como em corrupção é o tema do dia, mas vou falar de amizade. Ora, ele falar em mas, dizendo que é restrição, de forma alguma. Mas, eu diria que esse mas é como se fosse, você dá o mel, depois vem o fel. Ela é tão bonita, mas, ordinária. Você estudou muito, mas, então esse mas é contradição. Ele não é restrição. Ele é uma oração, faz parte de uma oração coordenada adversativa. Então, já erraria por aí, porque o mas não é restrição. O mas, ele é o quê? Ele é, sem dúvida alguma, uma adversidade. Agora, Manuel, o mas sempre vai ser adversidade? Não. O mas pode dar ideia também de soma. Se eu disser para você, não só trabalha, mas também estuda, significa dizer que trabalha e estuda. Como também o i. O i pode dar ideia de adversidade. Trabalhou e não recebeu. Se trabalhou, deveria receber. No momento que não recebe, houve uma contradição. Agora, o mas, nesse contexto chamado de restrição, não. Ele é adversativo. O valor é de adversidade. Então, aí a condição mais na linha 16, se você vem assim, ó. Alguns autores prefeririam falar do meio pré-técnico, em lugar do meio natural. Mas a própria ideia de meio geográfico é inseparável. Aí ele vem com a ideia não de restrição. Portanto, a letra E está totalmente errada. Vamos agora à segunda questão. Aí vem um pequeno trecho.
Aí vem, estamos, porém, reservando a apelação de meio técnico à fase posterior à invenção e ao uso das máquinas, já que estas, unidas ao solo, dão uma nova dimensão, dão uma toda nova dimensão à respectiva geografia. Olha, ele pega esse pequeno trecho e aí em cima desse trecho ele vai fazer as devidas perguntas. E é justamente esse tipo de pergunta que o aluno fica perdido. Mas vamos voltar à pergunta. Ele diz, considerada a frase acima, em seu contexto, afirma-se com correção, o que ele, na verdade, condiz, a norma padrão. A letra A expressão unidas ao solo exprime a circunstância que determina a existência da nova dimensão citada. Sim, unidas ao solo, a maneira como ela está unida ao solo, estando unida ao solo, unidas ao solo, é uma circunstância que vai, sem dúvida, determinar a existência da nova dimensão citada. Com certeza, aí, deitadas ao chão, unidas ao chão, aí vem a explicação dela, daquilo que foi citado. Então, ele vai, na verdade, determinar na nova dimensão que realmente já foi citada, ou que está sendo citada. Portanto, eu vejo como resposta a letra A. Agora, a letra B. O termo respectiva sinaliza que se trata da geografia já citada no texto. Veja, quando ele diz, estamos, porém, reservando, aí lá embaixo ele diz, a respectiva geografia. A respectiva está no sentido da particular, a geografia particular, ou seja, esta geografia. Respectiva aí não significa dizer que eu já citei antes, não. É uma nova, é uma forma de ver a geografia, é uma perspectiva, na verdade, respectiva não significa no texto que já foi citada a geografia, e sim que é uma geografia particular, que é algo já ali determinado dela, e não uma forma de retomar de forma anafórica aí o que foi dito. Então, letra B cai fora. A letra C, o emprego de estamos evidencia inquestionavelmente que o autor fala em nome do grupo. Veja, não é que ele fala em nome do grupo. Quando ele diz estamos, é ele também fazendo parte do contexto. Quando eu chego aqui e digo, boa noite, veja a silepse aí, boa noite, minha querida Recife. O que é que subtende? Boa noite, minha querida cidade. É uma silepse de gênero. Quando eu chego para você e digo, muitos políticos chegam, os brasileiros somos muito competentes. Os brasileiros somos. É como se os brasileiros são. Quando eles dizem somos, é porque eles também está inserido. Então, quando se usa o nós, é que o autor também está inserido no processo. Ele também não está citando o grupo, mas ele está fazendo parte dessa citação. Então, a letra C, quando se diz que estamos, evidencia que o autor fala em nome do grupo de pesquisadores que adota a expressão meio técnico, não. Ele também está inserido, é ele fazendo parte também do contexto. Portanto, a letra C cai fora. A letra D, substituindo, reservando a apelação por nomeando, o segmento manteria a correção e o sentido originais, com a formulação nomeando de meio técnico a fase posterior à invenção e ao uso das máquinas. Veja bem, minha gente. Quando eu mudo uma palavra, geralmente eu mudo esse complemento. Como, por exemplo, eu posso dizer que eu sou devoto, eu tenho devoção, e aí vem a palavra devotado. Eu posso dizer, eu tenho devoção por alguém, sou devoto de alguém e devotado a alguém. Sou devoto de Frei Damião, tenho devoção por Frei Damião e devotado a Frei Damião. Então veja que mudou a palavra e a palavra praticamente mantém a mesma palavra, mas só que mudou as terminações, mudou a classe. E aí mudou também o complemento, que é o complemento nominal, que é a regência nominal. Então, é importante observar isso. Eu posso dizer que eu vejo o filme, mas eu não vou dizer que eu assisto o filme, eu assisto ao filme. O sentido pode ser o mesmo, mas a regência é diferente. E aí, quando eu digo lá em cima, a apelação de meio técnico, a apelação de algo. No momento que eu tiro o nome apelação e coloco somente a palavra, como veio aí, deixa eu ver, a palavra nomeando,
Quem nomeia, nomeia algo. Não é nomeia de algo. Eu tenho apelação de algo, mas não é nomear de algo. Então, o correto não seria nomeando de meio técnico, não. Nomeando o meio técnico, então já não pode ser essa daí. Então, essa daí cairia totalmente fora. Não é nomear de meio técnico, não tem sentido. É nomear o meio técnico. É quando você diz, eu desejo o sucesso. Mas não vou dizer que eu aspiro o sucesso, eu aspiro ao sucesso. Então, eu não posso colocar aí a preposição de continuar com a troca de uma palavra por outra. Então, perderia completamente o sentido de complemento com a preposição. E a letra E, o pronome estas retoma a invenção e as máquinas. Quando eu falo em estas, aí na verdade, mais próximo, deveria ser essas, mas deixa eu ver como é que está em cima. Já que estas, já que essas, mas de qualquer forma está retomando, já que estas unidas ao solo, dão uma nova dimensão à respectiva geografia. Já que estas unidas ao solo, quem unidas ao solo? As máquinas, então estas não retoma a invenção e as máquinas, e sim retoma apenas o substantivo máquinas. E as máquinas, as quais estão unidas, então aí não retoma os dois, e sim apenas o substantivo plural, máquinas. Então a resposta é a letra A, unidas ao solo, dando ideia de circunstância, ao mesmo tempo determinando a existência de uma nova dimensão. Bem, vamos aí agora à terceira questão, que é interpretação de texto. Algumas pessoas ficaram na dúvida aqui entre a letra A e, aliás, entre a letra D e a letra E. Eu li o texto rapidamente, né, que eu já peguei essa prova já agora há pouco, porque eu não estava nem sabendo que ia comentar, então peguei as questões, não tive uma clareza ainda nesse texto, de poder me aprofundar com esse texto. Quando chegar à minha casa eu vou dar uma olhada com mais detalhe, entendeu? Mas assim, na visão rápida que eu dei, entendeu? Qualquer dúvida que houver, qualquer gabarito inerente que houver, eu vou voltar para dar uma analisada. E quero que você também que esteja em casa entenda que eu não olhei, tive condição de olhar o texto como um todo. Fiz uma visão realmente rápida. Mas a visão rápida que eu fiz é que a letra E adverte, ele diz, no texto o autor adverte para o caráter altamente singular, tanto do modo como cada agrupamento humano está numa também singular natureza, como do modo como age sobre ela. Então, ele faz essa advertência. Advertir que um está trabalhando isoladamente do outro e que um é inseparável do outro. Os dois devem caminhar juntos. Então, de uma visão assim mais ampla, eu vejo a resposta como letra E. Se houver alguma troca, a gente vai rever a questão e voltar à tela para tentar entender o porquê de alguma mudança. Mas, antemão, é isso aí. E esse gabarito que saiu não é um gabarito oficial. As outras questões eu analisei com cautela, vi com tranquilidade, mas não é uma questão realmente, um gabarito oficial. Esse gabarito oficial sai depois de quase 15 dias, às vezes antes, às vezes depois. Mas o importante é que você entenda o porquê de cada erro, o porquê de cada acerto. Então, bem, iremos dar uma pequena pausa e em seguida voltaremos com a sequência para a questão número 4. Questão também que envolve vários assuntos, vários aspectos, e sempre, como as outras questões, sempre com um trechozinho para o aluno analisar o trecho e depois partir para as perguntas, né? Analisando, e aí a análise tem que ser eclética, tem que ser olhar a letra A, B, C, D e E, diferentemente das outras provas, que você quando olhava já via a resposta, já ali mesmo parava. Aqui não, aqui você tem que ter a cautela, eu diria que redobrada. Bem, estamos voltando daqui a pouco.